Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, eu vou começar contando uma história. E como a história ela aconteceu em algum lugar próximo de nós e também há pouco tempo atrás, então eu não vou contar o nome das personagens, mas em algum lugar aqui próximo, um determinado irmão com muito boa intenção, mas talvez sem muita sabedoria, foi atrás de um lugar onde se escutava muitas profecias. E esse irmão era diabético. E lá nesse lugar das profecias, poderia ser um monte, talvez. As pessoas vão para o monte orar. Na verdade, eles não vão para o monte orar, eles vão para o monte para escutar uma profecia. E uma profecia que naturalmente resolva seus problemas. E aí o irmão foi receber a profecia sobre a sua diabetes. E chegando lá, o profeta lhe falou o seguinte: olha, irmão, Deus está me dizendo, ou seja lá como ele falou, não sei exatamente como ele disse isso, mas deve ser algo assim. Deus está me dizendo que quando o irmão chegar com a sua glicemia em 1000, Deus irá curá-lo. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Então, como está na palavra que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, você vai cometer esse ato de loucura, algo assim, e vai deixar sua glicemia, sua diabetes. Não estou usando aqui os termos com rigor da medicina, mas de uma forma que os irmãos possam entender. E assim sua diabetes vai chegar em 1000. Quando chegar em 1000, o irmão será curado. E lá foi o seu fulano de tal, com o coração embandeirado, cheio de alegria por ter ouvido a voz de Deus, e fazendo aquilo que ele mais gostava: comer todos os doces do mundo como se não houvesse amanhã. Então ele comeu doce de abóbora, ele comeu doce de leite, ele comeu doce de caju, ele comeu doce de maçã, ele comeu doce de tudo, comeu rapadura. O que aconteceu? Muito antes de chegar a 1000, ele começou a ficar cego. Suas cicatrizes, nós nem poderíamos chamar mais de cicatriz, porque as feridas de seu corpo não cicatrizavam. E muito antes de chegar a 1000, ele morreu. Sim, ele morreu. E ele morreu, e morreu mesmo. E a história seria engraçada se não fosse trágica, porque ele estava com uma ótima intenção no coração, mas com uma péssima informação na sua cabeça. E o que eu estou contando tem a ver com o texto que os irmãos acabaram de ler, porque possivelmente para aqueles mais atentos estarão achando: o pastor deve ter ouvido uma profecia assim e está querendo também contando uma história bem louca porque as coisas loucas desse mundo. Não, tenha calma. O que eu estou querendo ilustrar com essa história é que, a menos que você tenha a informação correta na cabeça, você vai fazer as coisas erradas. É isso que eu estou contando. A menos que você saiba de forma correta, você agirá de forma errada. O nosso comportamento, ele é influenciado por aquilo que a gente sabe. O nosso comportamento é influenciado por aquilo que a gente cultua. E o nosso comportamento é influenciado por aquilo que a gente imita. É isso que o texto está dizendo. Mas por que esse texto está aqui? Eu gostaria de iniciar hoje uma série de sermões, uma série de pregações, mensagens, sobre o nosso comportamento ético. Mas assim como Paulo começa uma seção do seu livro, da sua carta de Romanos, a seção ética da carta, ele começa exatamente com essa exortação. E por que ele começa com essa exortação? Porque de nada vai adiantar Paulo falar sobre que nós devemos amar, se na cabeça dos romanos eles estiverem com a cabeça mais ou menos assim: não, eu não posso me sujeitar. Uma pessoa importante, uma pessoa valorosa, uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que não leva desaforo para casa. E a mesma coisa acontece conosco.
a menos que nós mudemos a nossa forma de pensar, a menos que nós organizemos os nossos pensamentos, de nada vai adiantar eu chegar aqui e falar que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos pensar de nós mesmos, nada além daquilo que convém, mas devemos pensar com moderação, que nós devemos cuidar uns dos outros, porque nós somos todos membros de um só corpo, que nós devemos ter dedicação a exortar, liberalidade ao contribuir, diligência ao presidir e alegria ao exercer misericórdia. De nada eu conseguirei me expressar, o apóstolo Paulo faria também aos romanos, se antes nós não pensarmos que o nosso comportamento ele tem base naquilo que nós cremos, naquilo que nós cultuamos e naquilo que nós imitamos. É por isso que esse texto está aqui. E somente quando nós entendermos que nós precisamos transformar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós cultuamos e aquilo que imitamos, nós não vamos experimentar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E aqui eu estou falando de vontade de Deus, não no seu sentido de decreto, de soberania, mas daquilo que Ele revela como algo que nós devemos fazer. É a vontade preceptiva. Os teólogos têm uns nomes difíceis para falar, mas então permita-me ilustrar. Uma ilustração, por vezes, ela fica mais fácil a gente entender do que 1000 explicações teológicas sobre o sentido de vontade preceptiva e vontade secreta e vontade revelada. Vejam só, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo. A Bíblia diz que a nossa vasta cabeleira, ou não tão vasta assim, estão com os fios contados, e as árvores não perdem suas folhas se não for da vontade de Deus, e tudo que acontece na história acontece porque é da vontade de Deus acontecer. Então esse sentido é a vontade decretiva, a vontade secreta, aquela vontade na qual Deus, soberano Rei do Universo, decreta todas as coisas que vão acontecer, de modo que os dias da sua vida e os dias da minha vida são todos conhecidos, contados, e eles foram decretados, mas eu não sei quais são, ela é secreta para mim. Mas existe uma vontade que não é secreta, é aquela vontade que está por meio de mandamentos. Não matarás, é da vontade de Deus que nós não matemos uns aos outros. Não furtarás, é da vontade de Deus que nós não furtemos uns aos outros. Não darás falso testemunho, é da vontade de Deus que nós não venhamos a dar falso testemunho por aí. Os irmãos compreendem? Uma é a vontade do decreto de Deus que vai acontecer mesmo, e outra é a vontade do preceito, do mandamento de Deus, e às vezes nós obedecemos e às vezes nós não obedecemos. Então, para que nós experimentemos que esses preceitos que o apóstolo Paulo vai começar a descrever a partir do versículo 3, nós temos que entender que nós somente poderemos observar esses preceitos se nós mudarmos a nossa forma de crer, a nossa forma de adorar e a nossa forma de imitar. A quem nós adoramos, em quem nós acreditamos e em quem nós imitamos. O texto começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Quando ele começa a dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está dizendo que, até agora, eu, Paulo, estou descrevendo para vocês aquilo que Deus fez para vocês, em vocês. O salário do pecado é a morte, mas Ele salvou vocês. Vocês mereciam ir para o inferno, mas vocês vão para o céu. Ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos. Ele reconciliou no corpo de Cristo você e eu. Tudo ele vai falando sobre como Deus é misericordioso, como Deus é misericordioso, como Deus é misericordioso. Mas às vezes nós achamos que devemos fazer o bem não porque Deus é misericordioso, mas porque se não fizermos, Deus irá nos castigar. No fundo, boa parte de nós acredita exatamente nisso. Porque embora nós aprendamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Ele nos quer bem, que Ele é um Pai amoroso, que Ele ilustra a si próprio como aquele pastor que, deixando 99 ovelhas guardadas, Ele vai em busca da 100ª que se perdeu. Como um grande fazendeiro, um senhor de terras, Ele sai correndo atrás do seu filho pródigo, que havia não apenas desfrutado de todos os seus bens, mas pedido a sua herança, estando ele ainda em vida. E quando ele o vê chegando lá distante, depois de ter gastado todos os seus bens,
Esse pai corre em sua direção e o perdoa antes de ouvir o pedido de perdão. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos justifica, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos ama, é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que, embora nós sejamos ingratos com Ele, Ele continua a nos abençoar. Esse é o nosso Deus. E sabe por que nós muitas vezes não mudamos o nosso comportamento, nem você e eu? Sabe por que nós nos deixamos continuar a ser como nós somos, sentindo aquilo que sentimos, falando aquilo que falamos e tudo isso que não presta para nada e que nos atrapalha a nossa vida? Porque nós não temos real consciência sobre quem Deus é em nossas vidas e sobre quem nós somos para Deus. Nós não estamos fazendo o bem para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Ele já nos salvou. Nós já somos deles. Nós somos dele. Eu creio que de fato o Senhor é misericordioso? Ou será que eu estou tentando mudar a mim mesmo para ser aceito por Deus? Você já foi aceito. O que você precisa fazer é confiar na sua graça e pensar: Ele está me transformando. Hoje eu caio, mas me levanto e vou andar com Ele, porque eu nasci para Ele, eu existo para Ele. Ele é misericordioso, eu já fui aceito. Meus irmãos, aquilo que a gente crê sobre Deus vai influenciar o nosso pensamento. Permita-me contar aqui uma história bem particular, aconteceu comigo. E era eu, um concurseiro daqueles de devorar certos livros e certas legislações. Já tinha me saído bem em alguns concursos, mas esse concurso não chamava. Não chamava porque Deus não queria que chamasse. Em alguns concursos, mercê de Deus, eu tinha passado em primeiro lugar, mas não chamava. Não chamava. E aí o que acontece? Os parentes, de concurseiro, eles têm sempre uma palavra de entusiasmo, sempre uma palavra de ânimo para você, do tipo: por que você não procura um emprego de verdade? Ou você não está vendo que não vai dar certo? Ou você não sabe que são cartas marcadas, que só vai entrar quem for amigo de alguém? Então acredite nos senhores, eu não sendo amigo de ninguém, passei em primeiro lugar em alguns concursos, eu nem sei mais onde fica no mapa, não era amigo de ninguém. Sabe aquelas teorias da conspiração? Nunca acreditei. E vou seguir, porque o meu Deus está no controle da história. E esse Deus que está no controle da história era o Deus que fazia com que eu passasse, mas não fazia com que eu fosse nomeado. Aí alguém me disse: por que você não faz concursos mais fáceis? Aí eu respondi: porque eu consigo passar nos mais difíceis. Simples assim. O problema não é eu passar, o problema é ser nomeado. São dois problemas. Mas por que, os irmãos entenderam? Por que eu fazia o concurso mais difícil? Porque eu sabia que eu podia passar. E por que tem gente que não faz esses concursos? Porque eles acreditam que eles não vão passar. Aquilo que a gente acredita influencia aquilo que a gente faz. Se a gente não acredita que vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Isso é confissão positiva? Não. Mas se a pessoa acha que ela vai ler e ela não vai entender, você acha que ele vai ler com atenção? É óbvio que ele não vai ler com atenção. Isso é como matemática: 2 mais 2 é igual a 4, ponto. Quando a gente acredita que a gente é capaz, a gente pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Pode ser que a gente não consiga, mas pelo menos a gente tenta. Então, como a FUNESP e a FCC tinha dito que eu era capaz de passar em alguns concursos, eu continuei fazendo. Graças a Deus fui aprovado em alguns. Graças a Deus ainda pude até escolher. Mas por quê? Porque eu acreditei que eu podia. Se a gente não acreditar que a gente pode parar de mentir, a gente vai tentar parar de mentir? Se a gente não acreditar que a gente pode ser honesto, a gente vai tentar ser honesto se a gente acredita que não pode? É por isso, irmãos, que às vezes algumas pessoas falam: a vontade de Deus é um padrão inalcançável, inatingível. Calma aí, dependendo da forma como a gente está falando, a gente não vai nem tentar. Esse negócio de evangelizar, isso aí é para as pessoas mais sábias, mais inteligentes. E eu não sou sábio, não sou inteligente. Não, se você pensar um negócio desse, você nem começa. Você tem que pensar que você vai dar conta, não porque você é capaz, mas porque Deus te capacita.
certos hábitos que te escravizam, você pode sentir as coisas de forma diferente, você pode parar de sentir inveja, você pode tratar o seu irmão melhor, você pode contribuir com dedicação, ou exortar com dedicação, contribuir com liberalidade, presidir com diligência e exercer misericórdia com alegria, porque Deus já transformou sua vida e Ele está te transformando. A partir do momento que você crê nisso, a transformação começa a acontecer. Da mesma forma que o sujeito creu na coisa errada e morreu, nós podemos crer na coisa certa e viver. Mas em segundo lugar, aquilo que eu cultuo faz toda a diferença. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma das poucas vezes que o apóstolo Paulo usa o nome para culto em grego, latreia, está aqui. E essa palavra significa o ato de oferecer sacrifício ligado ao Antigo Testamento. E nesse sentido, Paulo não estaria tanto falando sobre louvar a Deus cantando, erguendo os braços, batendo palma, fechando os olhos. Não, ele está falando mesmo de pegar uma ovelha e rasgar o pescoço da ovelha e sacrificar lá e queimar para esse sacrifício chegar ao céu. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso ele está falando que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala sacrifício vivo, para que ninguém pense que a gente tem que se matar. Não tem uma turma meio louca que inicia umas religiões aí que se mata e toma uma pílula lá, a pílula da morte, sei lá que negócio é aquele. Não é disso que o texto está falando, mas o texto está falando que nós devemos nos sacrificar no altar de Deus. E sabe por que nós devemos nos sacrificar no altar de Deus? Porque é possível que nós estejamos sacrificando Deus no nosso altar. E permita-me ilustrar como isso é possível. Quando eu deixo de cultuar a Deus por causa da minha família, quem é mais importante na minha vida? Deus ou a minha família? A família. Quando eu deixo de orar, eu tenho disposição para acordar cedo para estudar e para trabalhar, mas para orar eu não tenho. Quando eu deixo de fazer isso, eu tenho que estou falando que o meu trabalho é mais importante que o meu Deus, que o meu estudo é mais importante que o meu Deus. Essa foi a resposta que o reverendo Hernandes Dias Lopes teve quando foi lá na Coreia do Sul, e ele perguntou: mas por que vocês oram de madrugada, debaixo de neve, e não tem tempestade que impeça vocês de orar? Ele disse: porque para nós orar é importante. Em todo o Ocidente, as pessoas acordam cedo para fazer aquilo que é importante para elas. Uns acordam cedo para estudar, outros acordam cedo para trabalhar. Nós acordamos cedo para orar, porque orar para nós é importante. Ou nós nos sacrificamos no altar de Deus, ou nós sacrificamos Deus no nosso altar e o sujeitamos. E às vezes eu fico até me perguntando: para que eu oro? Será que a oração da minha vida não é simplesmente um meio para alcançar um objetivo para mim? Todos os pastores gostariam de ser pastores de mega igrejas, e principalmente sem muito trabalho, né? Algo assim, sabe, miraculoso, sem muita dificuldade, e assim que viessem umas ovelhas totalmente diferentes de nós, perfeitas. Só existe onde? No céu, né? Só no céu que existe isso. Gente sem problema, gente liberal, gente que entrega o dízimo certinho, gente que não murmura, gente que não tem problema no casamento, gente que não tem problema com o vizinho, gente que não tem problema com os amigos, gente que não tem problema no trabalho. Onde está esse povo? Mortinho da Silva, né? Na vida real não é assim. Na vida real não é assim. Mas é isso que a gente por vezes imagina. Então nós, pastores, podemos estar orando para Deus nos dar uma igreja para a gente fazer o nosso nome grande. Podemos estar fazendo isso. Você pode estar orando, e orando com entusiasmo, para que Deus lhe dê a satisfação do ídolo na sua vida, mais dinheiro. Quando a pessoa começa a orar perto de mim falando: Deus, me dê uma chácara.
o irmão não vai ouvir eu dizer amém. Aqui, pode ser até que eu diga, porque aqui os irmãos compram chácaras e continuam frequentando os cultos. Mas de onde eu vim, a pessoa comprou a chácara, tchau igreja, nunca mais. Uma vez por ano apenas eu vou ver, apesar de que tem gente que não tem chácara e aparece uma vez por ano só na igreja, né? Mas, porque sabe, as pessoas querem tanto aquilo, mas quando elas conseguem, elas tornam aquilo um ídolo e elas sacrificam Deus no altar daquele ídolo. E elas passam a não ter tempo para Deus. Tem gente que pede tanto por um filho, quando nasce o filho, não tem tempo para Deus. Só tem tempo para o filho. Onde estava fulano no horário do culto? Não, fiquei com pena de acordar o meu filho para assistir a escola dominical. Mas você tem pena de acordá-lo para ir para a escola na segunda? Não. Então talvez aí esteja o problema. Na verdade, a gente vai tendo pena do filho, amor à chácara, o dinheiro, mais trabalho, mais dinheiro, e por aí vai. Nós podemos estar sacrificando Deus no nosso altar, ao invés de estar nos sacrificando. A não ser que nós nos sacrifiquemos, não estou falando aqui de que a gente deve ser preguiçoso e não trabalhar, ou preguiçoso e não estudar, ou não deve tratar bem os filhos, ou não deve tratar bem a família, ou não deve também ter chácara ou fazenda. Tomara a Deus todos tivéssemos chácaras, fazendas, bois, igual o salmista, bois, ovelhas todos, gados, feras não, né? De vez em quando aparecem por aí, as feras vêm sozinhas. Mas irmãos, é nisso que está o nosso coração? Se estiver, nós estamos sacrificando Deus no nosso altar. Aí não tem como você deixar de mentir, se para você o mais importante é o seu status. Aí você vai mentir sobre o seu status, porque o mais importante é o seu status, não agradar a Deus. O que eu estou dizendo status, pastor? É Facebook? Não é Facebook. É aquele negócio, a imagem que as pessoas têm de você. As pessoas têm que saber que você é bem de vida. Então você se atola em tanta dívida. Para quê? Para que todo mundo pense que você é um rico. Aí você sai andando com um carro importado, aquele que tem vários círculos, o Audi, né? Aquele negócio. Não sei como é que eles fazem com a chuva, porque não tem nem a parte de cima do carro. É uma coisa fabulosa, mas está todo endividado. Mas ninguém precisa saber da minha dívida, né? Então, eles estão achando que eu sou rico. Está vendo como são as coisas, irmãos? Se a gente botar a nossa imagem, se a gente botar a nossa família, se a gente colocar o dinheiro, se a gente colocar todas as coisas, o nosso comportamento não tem como mudar, a não ser que a gente mude quem nós cultuamos. A quem você cultua? A quem você presta culto? Porque é bem verdade que muitos de nós, e às vezes nós todos, nós chegamos ao culto e nós não prestamos atenção em nada. Alguns, se eu perguntar aqui que nós cantamos hoje, não vai saber, porque não prestou atenção naquilo que estava cantando. Prometeu coisas que não está disposto a cumprir, disse coisas que não passam no seu coração. E nós devemos, de fato, irmãos, cultuar de verdade. Por isso Paulo fala que o culto seja vivo, que ele seja santo, que ele seja agradável e que ele seja racional, que ele passe por todas as esferas do nosso ser. É disso que se trata. A não ser que nós deixemos de adorar a juventude. Tem uns que fazem tudo para permanecer jovens, e dentre eles largar a esposa que envelheceu para parecer mais jovem ao lado de uma novinha. Muito bem. Dinheiro, fazem tudo por dinheiro. Fazem tudo por dinheiro. Então eles abrem mão da família por causa do dinheiro. Sexo, estão atrás do sexo livre. Status, estão atrás do status e poder, glória nessa vida. Então eles falam de tudo e jamais mudarão o seu comportamento, porque é interessante para eles ter esse comportamento, a não ser que você mude quem você adora. Em terceiro e último lugar, aquilo que você imita. Aquilo que você imita.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O texto nos exorta a não nos conformar com a presente era de então, e a não assimilar os seus valores, e a não imitar aquilo que eles veneram. Aquilo que nós valorizamos nos levará a agir com aquilo que, de acordo com aquilo que a gente adora. Nós vamos imitar os sacerdotes da adoração. Nós vamos imitar aqueles que têm aquilo que nós queremos ter. Aqueles que servem aquilo que nós queremos servir. Por exemplo, muitas pessoas querem se parecer com o Neymar. O Neymar muda de penteado. Algumas pessoas, mais ingênuas, mudam também. Porque é muito mais fácil mudar de penteado do que comprar o mesmo avião que ele tem. Então vamos mudar de penteado. Até eu consigo mudar de penteado. Consigo? Acho que não. Acho que não dá certo não. Mas pessoas corajosas como o Vitinho conseguem. E aí ele faz uns penteados diferentes. Às vezes era o Neymar que devia se espelhar no Vitinho, né? Mas ele não nos segue nas redes sociais. Fazer o quê? Se o Neymar assistir algum dia essa pregação, fica a dica, Neymar. Siga o Vitinho, dará boas opções de penteado para você. Agora, sobre avião, infelizmente, eu não tenho nada a opinar. Pois muito bem. Frases do tipo como: os tempos mudaram, pastor. Agora é assim. Todo mundo namora desse jeito. Casamento não é como era antigamente. Os pastores têm que entender que os jovens de hoje não aceitam a autoridade. Nós temos que entender que agora está fora de moda disciplinar na igreja. Não pode disciplinar, isso é da coisa dos antigos. Está fora de moda esse negócio de pregar, ter pregação no culto. Está tudo fora de moda. Irmãos, nós não somos movidos pela moda. Nós não podemos nos conformar com este século, porque enquanto nós não entendermos que no nosso pensamento tem que ter independência das outras pessoas, nós não vamos mudar o nosso comportamento. Nós vamos fazer o que os outros fazem por imitação. Por imitação também. Todo mundo na faculdade está fazendo desse jeito, então eu vou lá e faço desse jeito. Nem penso. Há pessoas que chegam na faculdade e mudam até a forma de falar no mesmo dia que chega lá. Aí você pensa, mas como que esqueceu todo o vocabulário que tinha até então? Nós não podemos simplesmente ficar imitando as pessoas, embora nós sejamos tentados a imitá-las quando elas têm aquilo que nós gostaríamos de ter. Nós imitamos às vezes os personagens de TV, nós imitamos os jogadores de futebol, nós imitamos as modelos, não eu particularmente, né? Mas algumas irmãs precisam ter aquilo que a modelo tem. O sapato, a bolsa, o vestido. Chega lá a Xuxa e fala que usa Monange. Alguém acredita que a Xuxa usa Monange? Pois é. Mas tem gente que vai comprar o Monange. Não sei nem se existe mais. Tem esse negócio? É ela ainda que está fazendo propaganda? Não deve ser, não é possível. E vai usar porque ela usa. E os comerciantes fazem isso. Eles tentam linkar, agregar a sua imagem e a imagem dos seus produtos às pessoas de sucesso, porque elas tentarão imitar essas pessoas. Às vezes nós imitamos os professores da universidade, às vezes imitamos os jogadores de futebol, os atores, as atrizes. Nós buscamos imitar aquelas pessoas que têm aquilo, ou que são aquilo que nós gostaríamos de ter, ou aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas se você quer mudar suas atitudes, você não pode simplesmente ficar imitando as pessoas. Você tem que pensar por si só. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apenas agora, a partir do momento que essa fala introdutória foi feita, a gente vai conseguir falar que aquele que exorta, que faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Mas enquanto a gente não entender que para a gente mudar, a gente tem que rever aquilo que a gente crê, aquilo que a gente, ou a quem a gente cultua, e a quem a gente imita, nós não vamos mudar de atitude. O sujeito morreu
porque ele achou que estava certo. Ele cria que daria certo, mas não deu. O sujeito imitou aquilo que todos estavam fazendo na sua igreja, indo atrás dos profetas. E ele, sem critério nenhum, ouviu, acreditou, caiu na conversa de um charlatão e morreu por acreditar que Deus estava falando com ele, quando na verdade Deus não estava falando com ele. O que irá acontecer na sua vida se você seguir essa mensagem? Você vai conseguir mudar. Você vai conseguir ser uma pessoa diferente. Você vai conseguir ter mais paciência. Você vai conseguir controlar mais a sua língua. Você vai deixar de sofrer tanto por aquilo que você não deveria estar sofrendo, porque você está atribuindo valores que não deveria atribuir. Você está dando mais valor àquilo que merecia ter menos valor. Isso tudo se você mudar em quem você crê, ou naquilo que você crê, aquilo que você cultua e a quem você imita. Antes disso, é difícil falar em mudança de comportamento. Que nós sejamos, portanto, a mudança e essa transformação que Deus exige de nós. Amém.